E se eu te dissesse que em menos de 20 minutos eu vou te ensinar a fazer uma hero digna de uma startup de milhões de dólares? Hoje eu vou te mostrar o passo a passo como eu criei essa tela aqui inspirada num banco digital e nós vamos falar de tipografia, hierarquia, CTA, copy e, é claro, a estratégia visual de conversão. A gente divide a nossa hero em alguns comandos, em alguns blocos estratégicos e bem posicionados também. A gente começa pela navbar, é onde fica as informações de menu, fica logo, fica botões, fica algo que fica de mais fácil acesso dentro de uma página. Então aqui a gente tem a logo do UX Bank, né? Experiência do usuário. Achei bem legal essa ideia aqui. Isso aqui é um projeto que a gente criou do zero, tá, gente? Só para ficar claro. Aí aqui a gente tem os menus, tá? UX Bank, UX Black, UX PJ, segurança e sobre. Aqui tem a setinha para baixo, o que indica que nós temos menus para baixo quando a gente clicar, beleza? Aqui a gente tem dois logins, tá? Login PJ e na verdade são um login PJ e ao lado quero ser UX, né? Quero ser designer de experiência do usuário. Abaixo nós temos aqui o título, né? Que a gente chama de head, tá? Que tem um nome muito simples e direto, tá? Que é uma característica de uma boa head. Um cartão com a melhor experiência do usuário. Isso aqui é genial, porque remete muito ao banco e à experiência do usuário em si. E abaixo nós temos um card, tá? E isso aqui é que para você que não sabe o que é a experiência do usuário, eu vou tentar explicar para você de uma forma simples. Solicite uma análise para o seu cartão de crédito e a sua conta Black e a sua conta do UX Black agora. Olha que interessante. O cartão Black que está na minha mão aqui, eu tentei dar uma simulada na mesma situação aqui nesse card, ou seja, a gente causa uma impressão de assimilidade, tá? Fácil, quando a gente entende que o que está na minha mão e o que está aqui é a mesma coisa, ou seja, o que é que eu estou solicitando? Eu estou solicitando o cartão que está aqui na minha mão, ali na foto. E eu botei exatamente o mesmo formatinho que está no cartão aqui nesse card, ou seja, a pessoa vai vir aqui, vai digitar o CPF dela e já vai ver aqui o símbolozinho da Mastercard, vai ver aqui tudo bonitinho e tal, e a pessoa já vai enxergar de cara a proximidade do card com a foto do cartão. Então isso é pontos de experiência do usuário, que vai fazer você associar o que você está fazendo sem precisar ficar lendo grandes textos. E clique aqui, faça aqui, isso aqui é para isso aqui é para aquilo. Ao lado a gente tem a imagem, né? Eu criei essa imagem com IA, inclusive se você quer aprender a fazer imagens com ensaios de IA com seus personagens, vou deixar o link aqui abaixo que pode te ajudar bastante. Vai estar o nome lá, ensaio com IA, e o link ao lado. E aqui eu coloquei um detalhezinho com a logo do banco de fundo ali, para não ficar um negócio assim muito apagado, né? Tava muito sem vida. Então a gente deixa aí só para dar um detalhezinho e um pouquinho mais de identidade também. Bom, resumindo, a gente já entendeu aqui o que é navbar, título, subhead, né? O CTA principal, a imagem, a prova social, tudo bonitinho, tudo organizado, estruturado. Só que tem mais um detalhezinho importante que você vai entender agora. Dentro do design a gente tem algumas coisas que são invisíveis, tá? Não é todo mundo que enxerga, não é todo mundo que consegue ver de cara, mas quando eu explicar aqui você vai entender. O nosso olho humano, ele tem uma capacidade de enxergar de cima para baixo, tá? A gente enxerga de forma horizontal e de cima para baixo. Pensando nisso, as regras de UX design, de UI design, leva isso muito em consideração. Por quê? Porque todo essa forma de enxergar a gente leva para dentro dos layouts. Como é que a gente faz isso? O design de experiência do usuário entende isso. Nós enxergamos de cima para baixo. Então existem algumas formas de leitura, tá? Uma delas é a que está aqui, que é o formato em L, tá? Isso intuitivamente acontece na nossa cabeça sem que a gente perceba, ou seja, você está aqui, você está enxergando todas as informações da página. Primeiro a gente tem a navbar, tá? Então a gente vem e já começa daqui, ó. A gente já começa a visualizar daqui e vem puxando para o lado, beleza? Ok. Depois a gente enxerga o todo. O que acontece? Eu venho aqui, eu leio aqui, porque está uma grande evidência. Eu tenho aqui margem de respiro, o que faz eu entender que são duas ou três coisas diferentes, tá? Aqui também eu tenho margem de respiro, que é um critério simples de UI design. E aí eu venho descendo a minha visualização, tá? Eu vejo navbar, eu vejo head, depois eu vejo a solicitação no card e eu vejo a prova social ao lado.
Isso é o que a gente chama de leitura em L do Conversão Visual. É uma Hero, né, em formato de layer cake, ou seja, fatias de bolo, tá bom? E aí como é que funciona isso aqui, Leonel? Vou explicar para você agora também. Só um exemplo rápido, tá? Aqui a gente tem uma camada, aqui a gente tem outra, outra e outra. E a leitura vem de cima para baixo. Então a gente tem várias camadinhas centralizadas, o que a gente chama de fatia de bolo, como se fosse aquele bolo lá cheio de fatias, literalmente, tá bom? Então, só para você entender esse exemplo. E agora que a gente já entendeu todos os componentes dessa Hero, vamos falar um pouquinho de copy e o posicionamento. E aí a gente começa a fazê-la do zero. No UX e UI Design também tem uma coisa chamada de processo de escrita, tá? A escrita tem que ter estratégia também. A gente não poderia colocar aqui diversos, né, tamanhos de textos aleatórios sem pensar nisso antes. Então a gente tem escala de cores, a gente tem escala de tamanhos de tipografia, o peso da tipografia, porque isso é usado para guiar o olhar do usuário. Uma das coisas mais importantes dentro de uma página é isso, é quando você tem a possibilidade de guiar o olhar do usuário dentro da página. Isso aqui está do mesmo tamanho, mas o que está de diferente aqui dentro desse projeto é o seguinte: esses dois em preto aqui tem um peso. Já o experiência do usuário está mais pesado e está de outra cor, ou seja, eu estou guiando o olhar da pessoa para a experiência do usuário, que na minha visão é a frase mais importante, as palavras mais importantes desta frase. Aqui eu não trouxe destaque nenhum, eu trouxe destaque para cá, ó. A pessoa tem que ver o que está em colorido, beleza? Então, esses são alguns pontinhos que a gente utiliza na hora de definir os pesos. Até isso aqui não pode ser aleatório. Eu achei bonitinho esse aqui mais pesado, esse aqui mais leve. A realidade é que tem que ser mais leve e mais pesado com estratégia, tá? E agora, antes da gente seguir para a prática, a última regrinha que você deve levar em consideração, que é o 60-30-10. Se você nunca ouviu falar disso, eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando disso, eu tenho um Reels no meu Instagram e eu vou deixar o link disso tudo aqui embaixo. E o que é o 60-30-10 rapidamente? 60-30-10 é o seguinte, gente. Primeiro a gente vai ter aqui, por exemplo, um bloco, certo? Imagina que a gente tem um bloco aqui de cores. Aqui eu tenho 60, aqui eu tenho mais 30 e aqui eu tenho 10. O que acontece? A cor primária do projeto, tá? A primária, a cor principal, no caso aqui o azul, tem que estar aqui, ó, nos 10%, ok? A cor secundária, ou a cor de base, cor de escala de cores, tem que estar aqui. E a primeira cor é a escala de cinza, ou escala de preto, ou escala de cores neutras, 60, 30, 10. Primário, secundário e neutro. Simples assim. Ok? E aqui a gente pode ver exatamente isso, tá? O azul em pontos bem específicos e a escala de preto e branco, né? Ou seja, secundário e neutra, espalhado os demais cantos da Hero, ok? Então a gente tem também essa regrinha. Lembrando, esse conteúdo sobre 60, 30, 10 e cores eu também tenho no meu Instagram. Eu vou deixar os links aqui abaixo. Inclusive, já me segue lá, que eu posto conteúdo diariamente sobre UI Design, UX Design, páginas de vendas. Então vamos lá, agora é a hora da gente começar a prática. E aqui eu peço que você preste bastante atenção. A gente vai ser rápido, tá? Você vê que o momento de entender as coisas já é mais demorado do que mesmo criar. Então vem comigo aqui para a tela do Figma, tá? E vamos começar a criar a nossa Hero. Eu já separei aqui tudo que a gente vai precisar, tá? E para você ter acesso a esse arquivo com todos esses documentos, eu vou deixar o link também aqui. Aqui vai estar embaixo, vai estar cheio de link. Então você vai olhando direitinho, lê com calma o que é o que, e aí você já vai clicando aí e selecionando. Aqui vai estar como biblioteca de arquivos, tá bom? Lá tem mais coisas também, mas você vai achar direitinho, vai clicar e vai entrar direto no Figma e vai conseguir me acompanhar. Se você não sabe o que é isso ainda, são variáveis, tá? E nessas variáveis eu tenho cores bem catalogadas aqui para a gente utilizar dentro do projeto. Então eu tenho uma escala de azul, eu tenho uma escala de cinza, eu tenho cores alfa e tanto light como dark, né? Isso aqui são cores que são translúcidas, né? Elas têm uma opacidade diferente.
E aqui eu tenho accents, que são cores que dão destaque e que também dão algumas decoraçõezinhas nos projetos. A gente vai ter tudo isso aqui dentro do nosso documento, dentro do nosso arquivo, tudo documentado. Se você ainda não sabe o que é isso, porque você talvez seja um pouco iniciante no Figma, e se você quiser aprender melhor todas as ferramentas, começando do zero, desde criar a sua conta, eu tenho um curso chamado Figma Essentials, e ele custa R$35 e tá no link aqui de baixo. E agora, para a gente começar na nossa prática, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui na ferramenta de Frame, ou a letra F, vai clicar aqui, dá um clique aqui e vamos começar com o tamanho de 1920, 1080. Vamos trabalhar com esse tamanho aqui nesse projeto para a gente espelhar. Vou fazer o seguinte: esses dois tamanhos aqui eu vou colocar para cá por enquanto, tá? E a gente vai trabalhar aqui, ó, espelhando um ao lado do outro, para a gente ir fazendo exatamente o que tem no projeto. Aproveitando que a gente vai usar isso aqui também, ó. Vamos começar pela logo. Primeiro a gente precisa configurar a nossa área de trabalho. Para fazer isso, você vai vir em Layout Grid, e quando você clicar em Layout Grid, ele vai ter aqui essas opçõezinhas. O que você vai fazer? Em Grid você vai trocar para Columns, né? Que é coluna, obviamente. Aqui em colunas a gente tem algumas configurações, mas preste atenção. Count é colunas, então você vai botar 12 aqui, tá? Que é o padrão desktop. Aqui eu costumo deixar a cor preta, porque eu não gosto dessa cor vermelha que me dá uma agonia. Em Type você não precisa mudar nada, Width não precisa porque está bloqueado. Em Margem você vai botar 240 e em Gutter você vai colocar 24. Aqui dentro do desktop a gente tem alguns tamanhos de margem de segurança. Um deles é o 1440, como eu coloquei aí, mas a gente também pode utilizar o tamanho 1280, tá? Que é um pouquinho menor, e até o 1140, que é menor ainda. Isso vai da responsividade do tamanho da tela que você for trabalhar. No geral e padrão, vamos utilizar esse 1920 com a margem de dentro de 1440. Show de bola. Você vai pegar aqui a logo, tá? A gente vai arrastar aqui para dentro, ó. Beleza? E eu vou alinhar aqui no cantinho por enquanto. Por enquanto não se preocupe com a margem, a gente já vai ver isso. E a gente precisa criar primeiro esses dois botões, tá? E aí eu tenho um botão que quero ser UX, tá? E eu tenho um botão também Login PJ. Então vamos lá. A primeira tipografia que a gente vai utilizar é a Inter, tá? A fonte Inter. Você pode vir aqui em texto e selecionar aqui no cantinho, ó, bem certinho. Aqui eu vou deixar o tamanho dela 20, tá? E aí o que acontece? Você vai selecionar a tipografia do jeito que tá e a gente vai mudar algumas coisas aqui. Primeiro, o line height. Line height, ele é nada mais nada menos do que a altura da linha, tá? É a altura que fica nesses cantinhos aqui que você tá vendo, ó, tá? Então, se eu diminuir aqui, ó, para 100%, por exemplo, ele vai diminuir aqui também. Se eu aumentar, obviamente, ele vai aumentar também. O ideal, eu vou deixar aqui 100%. Lembre-se de colocar o símbolozinho, porque ele pode entender que é ponto também, tá? Então, deixa aqui 100%. Agora o que você faz? Com isso aqui selecionado, você vai apertar Shift A e ele vai gerar um auto layout aqui, ó, no seu texto. O que vai acontecer quando você aperta Shift A? Ele cria meio que um bloquinho em volta do que você selecionou, beleza? Então isso aqui chama-se auto layout. O auto layout ele serve para muitas coisas que eu vou te explicar já já. Então o que vai pegar aqui? A gente vai colocar no espaçamento lateral aqui, vai colocar 24, certo? 24 daqui e aqui a gente vai colocar 12, vá. Existe uma regrinha no botão que é o seguinte: aqui é o dobro daqui, simples assim, fica uma margenzinha interessante. Aqui em Appearance, você vai vir aqui, ó, nesse quadradinho e vai colocar, sei lá, 99, porque a gente precisa deixar isso aqui tudo arredondado, certo? E aí a gente vai selecionar aqui o fio, vai dar um clique, vai escolher uma das nossas cores, tá? Eu vou colocar inicialmente essa 200 aqui, só para a gente ter um contrastezinho, e vamos analisar como é que tá. Seleciona a ferramenta de texto, clica no nome Inter que está aqui, vamos colocar Login PJ, beleza? Login PJ, aqui em 12 você deixa 16.
Pronto, com o nosso primeiro botão feito, a gente vai duplicar ele aqui agora, tá? E vamos trocar a cor, né? Ó, a cor azul, que é uma cor de destaque, o nome quero ser UX. Na nossa escala de azul, eu vou vir aqui e colocar 600. E aqui eu vou trocar a escala cinza pela azul, onde tem 50. Vou botar aqui, ó, quero ser UX. Ok? Vamos selecionar os dois botões e Shift A. Vou alinhar os dois e aí o que acontece? Ó, eu tenho aqui agora dois botões, eu vou botar uma margem de 16. Olha, Leonel, por que esses números 16, 24, 12, por que não 10, 20, 30, 40? Porque existe uma escala de divisores chamado escala de 4, lá ele, que são divisores múltiplos por 4, ou seja, espaçamento, arredondamento, tamanho de fonte, escala de cores. Aí você vai e pega 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 e por aí você vai aumentando, aumentando, aumentando e as escalas ficam perfeitas. Você vai ver como que fica o projeto depois que eu terminar usando essas mesmas escalas, beleza? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, eu vou selecionar os dois, tá? E Shift A de novo. Você viu que aqui já tem um auto layout e agora aqui temos um outro auto layout, tá? Aqui se você olhar aqui no componente, eu tenho dentro do auto layout a logo e o US Bank. E aqui do outro lado eu tenho dois botões. Se eu abrir, eu tenho o botão 1, botão 2, ok? Então, essa é a organizaçãozinha do auto layout, é como se fosse um grupo, né? Um agrupamento das informações. Confira se aqui está o tamanho 1440, para a gente manter o alinhamento bem certinho do começo ao final. E agora a gente vai fazer os nossos botões da navbar, né? Que são os nossos menus. Aqui, mais uma vez, ó, 20 e 120 de line height. Eu esqueci quanto é que está o arredondamento aqui, tá 8. Beleza, então vamos lá. Vamos pegar aqui, pegar daqui mesmo. Duplica aqui, deixa eu jogar aqui para fora. Deixa eu desativar. Shift Ctrl G você tira do auto layout, tá? Vamos puxar aqui para baixo o nosso ícone, tá? Ele tá aqui meio apagadinho, mas deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Seleciona os dois, Shift A, tá? Centraliza aqui os dois, bota o espaçamento aqui de 8. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que ter quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Quando você duplicar uma vez, você aperta Ctrl D e ele vai duplicar mais vezes. Então a gente tem aqui UX Bank, UX Black, o UX PJ, segurança e sobre. Então vamos lá. UX Bank, UX Black, UX PJ, segurança e sobre. Beleza. Seleciona os 5 e Shift A. Você vai alinhar todos bonitinho aqui ao centro e vai colocar 16 de espaçamento. Talvez até mais um pouco. Acho que está muito próximo. Então você vê que quando a gente trabalha com essas numerações, o projeto ele fica mais assertivo, né? Você vai pegar aqui agora, vai alinhar aqui ao centro, tá? Selecionou esse, Shift A. E agora sim, tá tudo perfeito. Ajusta aqui, beleza. Olha só, temos agora a nossa navbar quase completa. O que está faltando? O meu auto layout já está cheio de autos layouts aqui dentro. Mas falta eu deixar isso aqui organizado na navbar. O que eu faço? Shift A. E aí você vai colocar aqui, ó. Lembra da nossa margenzinha do começo? 240 e aqui 24. Beleza. Ah, não, mas ficou aqui. O que eu faço agora? Você vem aqui e coloca o valor final, 1920. Pronto. Vem aqui em cima em posição, alinha e depois vem aqui para cima e alinha também. E aí nós temos a nossa navbar completa. Tá faltando só uma coisinha. Você vem em fio. E agora vamos escolher o nosso Alpha 800. Agora vamos para a segunda parte, que é a nossa Hero, beleza? Vamos pegar a nossa Poly Sans, tá? Com tamanho 80 e vamos trazer aqui para dentro.
PolySans é a nossa segunda fonte, beleza? Ah, Leonel, eu não tenho essa tipografia, não tem problema, você pode pegar uma outra parecida, tá? Então você vai vir aqui, vai colocar um tamanho grande, tá? Tamanho 80, um cartão com a melhor experiência do usuário, beleza? Vai pegando na alçazinha aqui e arrasta para cá. Ok, beleza. Dessa forma aqui que eu quero. O que é que eu tenho que fazer agora? Primeiro eu vou colocar aqui a cor 800 nela, seguindo essa lógica, tá? Vou pegar aqui a experiência do usuário. Vou só selecionar, tá? Seleciona a ferramenta texto, vem aqui experiência do usuário e book, tá? Agora, além disso, vamos para o azul 600, onde a gente causa aí o primeiro contraste. Bacana, legal. Acho até que ficou melhor, viu? Vou até mudar aqui no protótipo inicial. Ó, beleza. Show de bola. Continuando, o que eu fiz aqui? Eu tenho um espaçamento ideal de 96 pixels, tá? Então eu venho aqui, seleciono aqui e vai aparecer essa barrinha aqui, ó, tá? O que eu vou fazer? Tá 226, eu vou clicar, vou digitar 96, Enter, e aí eu já posicionei o meu componente. Agora, gente, a gente vai fazer o componente mais difícil, tá? Que é esse cartãozinho, e eu peço que você preste bastante atenção. Se você ainda não se inscreveu depois de uma aula dessa, você está perdendo tempo, me ajuda que eu vou te ajudar também. Já salve isso aqui para te salvar depois, e muito conhecimento vai vir agora, tá bom? Primeiro eu vou trazer essa bandeirinha logo para cá e essa setinha apontada para lá, para cá também. E aqui é o seguinte, deixa eu trazer esse componente para cá só para ficar fácil a consulta, tá? Para a gente fazer igualzinho tá aqui. Vamos começar com o seguinte. Primeiro, a gente tem uma tipografia que agora é um pouco maior do que a tipografia dos menus, tá? Porque eu quero que ela tenha mais destaque e ela também é mais pesada. No que aqui é regular, aqui já é médio, tá bom? E aqui volta a ser regular também, porque o destaque tem que ser isso aqui. Então vamos lá pegar a nossa tipografia Inter, selecionar a ferramenta de texto, clique em Inter, coloca aqui, ó, solicite uma análise para o seu cartão de crédito e sua conta do UX Black. Agora, beleza? Aqui a orientação, bota aqui alinhado para cá. Vamos alinhar aqui bonitinho. Tamanho 24, peso médio, line height 120, 120, beleza. Vou arrastar aqui, vou deixar os dois aqui quase que na mesma linha. Já vou posicionar isso aqui para cá. E aí o que você pode fazer? Ah, eu não quero criar o botão de novo. Tudo bem, você vai vir aqui, ó, vai segurar o Ctrl. Quando eu seguro o Ctrl e passo o mouse por cima, ele seleciona o que está dentro do Auto Layout, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó. Selecionei. Agora eu vou segurar o Alt. Quando eu seguro o Alt, ó, tá vendo, ó? Já nasce ali uma outra setinha branca. Significa dizer que ele vai duplicar aquilo que eu estou selecionado. Segura o Alt, clica e arrasta. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ctrl, clica, Alt, clica e arrasta. Beleza. Show de bola. Já tenho meus dois botões aqui quase prontos. O que eu vou fazer? Deixa eu só ver como é que tá as configurações aqui. Aqui está com 16 de arredondamento, 24, 16, ok. Alinhamento aqui para o lado esquerdo. E em um deles tem um ícone, no outro não tem. Muito bem. O nosso íconezinho que eu arrastei para cá, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai clicar nele, vai arrastar e vai jogar aqui, ó. Quando aparecer essa setinhazinha, esse tracinho, significa dizer que você está adicionando uma coisa dentro do Auto Layout. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui o espaçamento normal vai ser 12, tá? E aí o que eu vou fazer nesses dois botões? Esse alinhamento tem que vir para cá, beleza? Então 24, 16, deixa eu colocar aqui o espaçamento daqui de 16, acredito que está 16 aqui também. Aqui, isso, tá 16, beleza? E agora a gente vai
puxar esse aqui para cá, para ficar os dois iguais. Seleciona os dois, Shift A, 16 de espaçamento entre um e outro. Traz aqui para o cantinho, tá? E agora a gente vai ver que tamanho vai ficar isso aqui. Mas antes, vou trazer aqui o meu símbolozinho aqui da Mastercard, tá? Aqui para o canto, aqui para o canto. E Shift A com esse componente aqui, tá bom? Por enquanto deixa assim. Aqui, qual que é o espaçamento que está aqui? 40, muito bem. Então eu venho aqui, os dois, Shift A, tá 37, você pode dar um clique aqui e 40 de espaçamento, beleza. E agora aqui a gente tem 32 de cada lado, beleza. Então você vai fazer o seguinte, componente criado, organizado, bonitinho, ok, Shift A novamente. Quando você cria o Shift A, o que acontece? Cria-se um bloco, né, tá lembrado? Cria-se um bloquinho novo. A gente vai vir aqui e vai colocar 32 aqui, 32 aqui. O que acontece? No botão, geralmente se usa 2412, 3216 e uns tamanhos diferentes para poder gerar uma visibilidade melhor. No card tem que ser igual, tá? Então, nos botões diferentes, tá? E no card igual. Uma regrinha simples. O que eu vou fazer? Tá vendo o número de colunas que a gente tem aqui? Eu me lembro perfeitamente que eu selecionei 5 colunas para fazer esse card. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Eu estou aqui com 1, 2, 3, 4. Vou arrastar isso aqui até a 5ª coluna. Beleza. Arrastei até a 5ª coluna. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse botão aqui. Deixa eu ver qual tamanho que está aqui. 363. Vou pegar esses dois botões aqui e vou arrastar eles até ter 3. Ou então você pode clicar aqui, ó, 363. O último detalhe é que aqui está, aqui está 16 ou é 12, se não me engano. Acho que está 12. 12 ou 16? 16. Beleza. Agora a gente vai colocar uma cor de fundo. Uma cor de fundo e um arredondamento aqui de 32. Beleza. Uma outra regrinha para vocês entenderem, tá? Quando aqui é 16, aí aqui fora é o dobro. Isso aqui é 32, aqui seria 64, enfim. Essa é a lógica mais assertiva. Por quê? Porque imagina que isso aqui, por exemplo, tá? Inclusive eu tenho um carrossel no meu perfil falando disso. Imagina que isso aqui, ó, você vê que tá vindo aqui numa linhagem bem feitinha, bem retinha. E quando chega aqui, o negócio meio que faz isso, depois volta, sai de toda a linhagem. Então, o ideal é manter sempre a mesma curva na mesma proporção para manter o design mais fluido, tá bom? Aqui eu tenho que trocar os nomes agora, né? Aqui vamos botar aqui, digite seu CPF. E aqui embaixo, continuar. Tem um outro detalhe. Essa setinha é para estar no canto de lá. O que eu faço? Você dá 2 cliques aqui, ó. E aí ele passa tudo que está dentro do componente de maneira igual, tá bom? Aqui também tem que estar uma corzinha branca, né? Para a gente não perder aquele padrão visual bacana. Aqui tá ok. Ray 50, Ray 50. Ok. Posso até apagar aqui para não repetir. E agora a gente vai vir ver como é que está o espaçamento dos dois. 142 aqui de espaçamento, tá? Seleciono os dois, 142, Shift A. E agora a gente já está quase finalizando o nosso projeto. Viu como é fácil? Bem rapidinho a gente já finalizou aqui a nossa hero. A gente vai pegar a nossa imagem, tá? Esse rapaz aqui, este galã de novela, e vai posicionar aqui, ó, entre as opções da tela. Eu vou deixar ele aqui, ó, pronto, ó, posicionado aqui, beleza? Uma última coisa, eu peguei a imagem da Hero, né? Criei ali um grafismozinho, só o ícone mesmo, joguei aqui para dentro, ó, para dar um efeitozinho diferente. Você vem aqui, clica com o botão direito, joga para trás e aí está feito a nossa Hero de uma página de um banco
completamente aí de uma startup de banco milionário, nosso banco UX Bank. Esse projeto foi simples de fazer, mas ao mesmo tempo eu pude te mostrar aqui uma infinidade de dicas de design para você entender, tá? Se você quer aprender a fazer isso e muito mais, o link do Conversão Visual tá na descrição, tá? Tem um curso com mais de 132 aulas, mais de 32 horas de conteúdo focado nisso, tá? Lá você aprende a fazer páginas, aprende a entender sobre marketing, sobre experiência do usuário, design de interface, muito mais coisas também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, se possível compartilha com um amigo designer que talvez goste e queira aprender isso também. Espero que eu tenha te ajudado. Passou um pouquinho mais de 20 minutos, mas acho que deu para entender o conceito geral da prática, como que é feito cada coisa, como é calculado, a questão das cores, dos textos, da estratégia, da estrutura, e que no final aí a gente conseguiu fazer uma hero bem suave, clean, com muita experiência do usuário, assim como o nosso banco UX aí está prometendo. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.